Quais são as causas mais comuns de bala no post-its em crianças e adolescentes? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo você vai saber quais que são as principais causas de uma infecção na pele do prepúcio e na glande de meninos chamada de bala no post-it, tanto em crianças quanto em adolescentes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. É muito comum que, quando nós avaliamos uma criança, os pais fiquem extremamente preocupados que exista um quadro de fimose nesse adolescente ou até mesmo nessa criança ainda muito pequena. Pois, afinal de contas, essa fimose pode gerar algumas complicações no futuro, mas na grande parte das vezes o que acontece é que essa fimose se resolve de maneira espontânea, que nós chamamos de fimose fisiológica até cerca dos seus 18 anos de idade. Entretanto, existem algumas condições que podem fazer com que essa pele do pênis ou até mesmo a cabecinha do pênis fique inflamada, que nós chamamos de quadros de bala no post-its, tanto em crianças quanto em adolescentes. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Qual que é a causa mais comum de acontecimento de ter esse problema? São as infecções, certo? São infecções causadas tanto por fungos. E quais que esses são os fungos mais comumente implicados no surgimento dessas infecções, nessas inflamações na pele do pênis? É a cândida, que é chamada candidíase, na grande parte dos casos. Esse fungo, ele pode causar uma inflamação nessa pelezinha do pênis dessa criança e fazer com que essa criança tenha dor, desconforto e incômodo nessa hora. Está muito relacionada principalmente ao uso de fraldas, correto? E também se essa criança ainda não tem o controle esfincteriano, ou seja, ela ainda realiza fazer xixi nessa fralda. Então, essa ocorrência dessas infecções fúngicas acontecem mais em crianças que têm esse problema de ainda não ter o controle do esfíncter, pois ainda usam fraldas e também estão molhadas muitas vezes constantemente de urina. Bactérias também são uma causa relativamente comum de inflamação nessa pele ali do pênis, pois essa criança muitas vezes não consegue, ou até mesmo os pais não conseguem realizar a adequada higiene desse local, e também essa criança pode também apresentar esse tipo de problema. Então, entre as bactérias que podem ser encontradas nessa região, nós podemos citar muitas vezes a Gardnerella, a Escherichia coli, entre outras, que podem fazer com que esse paciente tenha esse tipo de problema. Certos tipos de protozoários, tais como a Trichomonas vaginalis, principalmente em adolescentes que já tenham tido contato sexual, também são causas de inflamações nessa pele na região peniana. E alguns tipos de vírus, tais como o herpes, o HPV, que também são mais comuns em adolescentes que já têm uma vida sexualmente ativa, também são causas de problemas nessa região genital, causando essa inflamação na pele desses adolescentes e crianças. Certos tipos de irritantes locais, tais como o uso excessivo de sabonetes, limpeza excessiva dessa pele, também podem fazer com que aconteça essa inflamação. A dermatite das fraldas em crianças que não trocam constantemente as suas fraldas, que elas ficam expostas a essa umidade, principalmente da urina, estão sob o maior risco de terem esse tipo de problema. E outra coisa que pode fazer com que aconteça isso é a lavagem excessiva do órgão genital dessa criança. Os pais muitas vezes utilizam produtos químicos tais como sabões, sabonetes de maneira excessiva nesse local e podem fazer com que essa criança tenha esse tipo de problema. Outra situação que nunca pode ser esquecida é a presença do trauma. De onde que vem esse traumatismo? Geralmente são os próprios pais que fazem com que essa criança
tenha uma tração excessiva dessa pele a fim de soltar aquela pelezinha que ainda está presa. Então os pais muitas vezes realizam isso de maneira excessiva e esses pequenos traumatismos que vão sendo realizados ao longo do tempo podem fazer com que essa criança venha a apresentar esse tipo de problema, em decorrência desses pequenos traumatismos que vão sendo sucessivamente realizados pelos pais. E outra coisa que nunca devemos esquecer são alguns tipos de alergias, principalmente a determinados medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, tais como a nimesulida, tais como o ibuprofeno, o próprio paracetamol, antimaláricos, barbitúricos, dentre outros medicamentos, também podem fazer com que essa criança tenha uma irritação constante na pele do pênis. E nunca podemos esquecer também que antibióticos que são vastamente utilizados, principalmente para o tratamento de ocorrências da infância, tais como faringites, otites, também podem ser causas frequentes desse problema de inflamação nessa pele do pênis. Outra coisa que sempre devemos se lembrar são processos alérgicos. Então, determinados tipos de alimentos, até mesmo determinados tipos de vestuário que essa criança use, podem causar uma reação alérgica nesse criança ou nesse adolescente, fazendo com que o mesmo sempre fique com a pele irritada nesse caso. Cabe ao médico ou ao mesmo ao pediatra tentar descobrir o que está causando esse problema na criança. Geralmente são condições ditas transitórias e conforme a criança vá crescendo, ela vá melhorando a sua higiene local, que ela vá aprendendo a realizar ela mesma esse tipo de higiene, esses episódios de inflamação, ou ela até mesmo vai saindo das fraldas, esse tipo de inflamação tenda a diminuir na grande parte dos casos. Na grande maioria das vezes, simplesmente com uma lavagem apropriada, com cuidados, deixando essa região mais sequinha, com umas pomadas, utilização de alguns talcos, já é suficiente para tratar esse problema na grande parte das vezes. Se esse problema persistir, é necessário a avaliação de um pediatra ou até mesmo de um urologista para direcionar a melhor forma de tratamento para esse caso. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.